Muito bem, muito obrigado. Posição de oração. Quanto eu compartilho de Deus, ao Deus Pai, que dá vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestasse através da seita Noé, para indicar-me o caminho dos céus e da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa reunião conforme a sua vontade. Palavras de agradecimento. Obrigado, Deus, Criador do Universo. Muito obrigado. Obrigado, Sagrado Mestre Massara Taniguchi Seixo Taniguchi, por que nos transmitiram esse ensinamento. Muito obrigado. Obrigado, professor Massa Nobu Taniguchi, presidente supremo da Seixo Noe, que sempre nos orienta como dirigente central do movimento de eliminação da humanidade, movimento internacional da paz pela fé. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como a luz brilhante espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Deus, muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria te falar umas coisinhas antes, duas coisas. Primeiro é que eu tenho um relato pequeno para dar, mas muito importante para mim. Eu soube ontem. Eu, há 4 anos atrás, eu fui descoberto que eu tinha câncer na próstata, nível 5. E aí o médico falou, ou se faz a cirurgia, ou se faz a cirurgia. Não tinha opção. Então eu fui obrigado a fazer a cirurgia da próstata, tirar o câncer. Infelizmente, depois da cirurgia, foi descoberto que tinha metástases para os ossos. Então, eu estou há 4 anos trabalhando, né, para não crescer. O médico fala, não cresceu a evolução da coisa, mas eu sempre pensando como eliminar essa coisa, né? E simplesmente ontem, a última reunião que eu tive com o médico, depois dos exames, ele falou simplesmente eu estava livre do câncer, não tinha mais nenhum problema. Quer dizer, isso aí foi uma felicidade muito grande. Pensamentos e palavras têm um poder imenso sobre nossas vidas. Assim como uma semente que plantamos, elas moldam a realidade ao nosso redor. Palavras positivas criam harmonia, saúde e sucesso. Enquanto pensamentos negativos podem atrair obstáculos e dificuldades. Através do que pensamos e falamos, manifestamos o mundo que desejamos viver. Por isso, escolher bem nossas palavras é o primeiro passo para transformar nossas vidas. Muito bem. Aqui estamos na página 258, onde a senhora Pitt parou, e começa assim, o pensamento e as palavras são o líquido revelador que faz manifestar o mundo perfeito criado por Deus. Nós, seres humanos, temos a função de projetar no mundo fenomênico as obras da criação de Deus. Comparando-nos a um fotógrafo, temos a função de revelar a fotografia, e se o líquido revelador for de má qualidade, por melhor que seja a imagem do filme, não será possível obter uma boa fotografia. De modo semelhante, embora Deus já tenha criado um mundo bom,
Se o revelador, que são os pensamentos e as palavras das pessoas, for ruim, o mundo não se manifestará fenomenicamente, de forma boa e perfeita, tal como foi criado por Deus. Deus criou o mundo da imagem verdadeira, que é invisível, mas existe de fato. É comparável à imagem de um filme onde ainda não revelado. Existe no filme, mas ainda não se manifestou. Só existe o bem nesse invisível mundo da imagem verdadeira. Então, estamos falando aqui de duas coisas, basicamente: pensamentos e palavras. E vamos entender aqui, então, o que vai ser esse líquido revelador, né? Esse líquido revelador que são as palavras e os pensamentos, né? Só existe o bem nesse invisível mundo da imagem verdadeira, porque foi criado pela força boa e onipotente de Deus. É nossa função fazer manifestar no mundo fenomênico a imagem já existente do mundo da imagem verdadeira. E os nossos pensamentos e palavras são o líquido revelador utilizado para efetuar. Então é o seguinte, né? Pense em Deus como um artista, como um artista perfeito que já criou uma obra invisível. Então, pense em Deus como um artista perfeito que já criou uma obra invisível. Essa obra é um mundo perfeito e harmonioso, né? Mas ela está como uma fotografia que ainda não foi revelada. Nós, seres humanos, somos como fotógrafos, né? Nossa tarefa é revelar essa fotografia e trazer à luz que Deus já criou. Porque os pensamentos e palavras que escolhemos usar são como um líquido revelador. Então, esse líquido revelador que vai revelar a fotografia, esses são exatamente as nossas palavras. E aí, o resultado da nossa vida vai ser dependendo como vai ficar essa fotografia. Se ela vai ficar, essa fotografia é boa, suja, ou que não dá para ver nada. E se a fotografia é excelente, é porque então nossa vida está indo bem. E se a fotografia não é nítida, então porque existem coisas a ser corrigidas, né? Porque se ela for de má qualidade, a foto sairá borrada ou distorcida, mesmo que o filme original contenha uma imagem perfeita. Entendeu? É importante entender que as palavras e os pensamentos, né, vão ser esse líquido que vai então revelar a fotografia da nossa vida, né? Porque Deus já criou o mundo da imagem verdadeira, um mundo invisível que só existe o bem, porque foi criado pela força perfeita e bondosa de Deus. Então esse mundo é como um filme fotográfico. A imagem está lá, mas ainda não é visível para nossos olhos, certo? Agora pense no exemplo. Uma pessoa que enxerga o lado bom das coisas, por exemplo, tem pensamentos positivos e usa palavras construtivas, está ajudando a trazer à luz a essa imagem perfeita que Deus criou. Por outro lado, uma pessoa que só concentra no negativo, com pensamentos e palavras ruins, pode atrapalhar nossa revelação, né, dessa fotografia, né, distorcendo o que poderia ser perfeito. Ao usarmos bons pensamentos e palavras, somos como artistas e fotógrafos que revelam a beleza do mundo. Esse mundo de Deus no nosso dia a dia, né? O que você pensa e fala importa muito, né? Porque são esses elementos que ajudam a tornar visível o mundo invisível que já é perfeito. Seguindo aqui na página 259, conforme as palavras que usamos, o mundo se manifesta de forma boa ou má.
Na Bíblia está escrito: todo nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Adão representa o ancestral do homem e usa o nome dele para simbolizar todos os homens. Significa então que tudo se torna exatamente como o homem o denomina, ou seja, manifesta-se a forma estabelecida por nós por meio do líquido revelador, denominado palavra. Se um indivíduo pensar e falar em palavras, já completei 60 anos, estou velho e imprestável, ficará realmente velho e imprestável, apresentando rugas e encurvando o corpo. É como no caso, se eu achasse que não era possível eu o câncer sair do meu corpo, ele estaria aí ainda, né? Se eu não tivesse certeza que sou filho de Deus, as coisas não teriam acontecido, né? Então, se a gente se acha velho, a gente vai ficar cada vez mais velho, né? Porque as palavras que escolhemos têm poder e elas moldam a forma como o mundo se manifesta ao nosso redor, seja para o bem e para o mal. Na Bíblia lemos: todo o nome de Adão deu, o nome que Adão deu aos seres vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Isso significa que as coisas se tornam aquilo que decidimos chamar ou acreditar, né? Então, continuando aqui, se porém pensar e falar em palavras, o homem é a suprema realização da vida de Deus, portanto, mesmo que eu tenha idade avançada, com o cérebro sempre jovem, saudável e cheio de vida, conseguirá manter-se sempre jovem, trabalhando com ânimo e prazer. Se acontecer algum incidente e a pessoa pensar isso é o prenúncio de um bom acontecimento, realmente se manifestará no final algo bom. Quer dizer, se a gente, não, está acontecendo alguma coisa boa. Isso é o começo de algo muito bom para a minha vida, né? É isso que vai acontecer. Realmente se manifestará no final algo bom. Se ao contrário, pensar e temer, isso é grave, algo ruim vai acontecer. Ocorrerá algum mau acontecimento. Então, o Adão, nesse contexto, representa toda a humanidade. Assim, cada um de nós tem o poder de dar o nome às situações da vida. Elas se manifestam de acordo, conforme o significado que atribuímos a elas, né? Esse processo funciona com um líquido, esse líquido, famoso revelador, né? A qual as palavras que usamos trazem à luz aquilo que acreditamos e declaramos, né? É, se a vida de Deus está em mim, né? Mesmo com idade avançada, sou jovem, saudável, cheio de energia. É isso que a gente tem que pensar, né? Então, essa pessoa continuará ativa, animada, até parecerá mais jovem até, né? Porque suas palavras e pensamentos criam essa realidade. Outro exemplo que a gente tem é: imagine que algo inesperado acontece, né? Como um atraso, um contratempo. Não, se você pensar, isso é um sinal de que algo está por vir. É por isso que na Sexta-noite a gente aprende que a gente tem que agradecer as coisas boas e as coisas más que acontecem para a gente. Porque Deus está querendo ensinar alguma coisa aí, né? É que nem a pessoa foi despedida sumariamente da empresa. Não, você está despedido. Agradece à empresa que você trabalhou tantos anos e
pensando exatamente isso, algo bom está por vir, vai abrir outra porta melhor para mim. E se você pensa assim, realmente vem um emprego melhor ainda. Quer dizer, então é bem provável que no final você receba um resultado positivo. Então, agradecer as coisas boas e as ruins, sempre, porque a gente não sabe o que vem para frente. Por outro lado, se você pensar isso é ruim, algo pior vai acontecer, ai meu Deus, agora sim, que agora que eu morro mesmo. Não, você pode acabar atraindo um desfecho negativo. E pam, cai duro na calçada. Quer dizer, né? Então o que aprendemos, né? As palavras que usamos funcionam como sementes que plantamos. A gente sempre fala isso assistindo, né? As palavras são sementes que plantamos. Elas crescem e se tornam a realidade que vivemos, né? Escolher palavras positivas, esperançosas, é como plantar sementes de alegria, de saúde, de sucesso, de coisas maravilhosas, né? Lembre-se que o mundo à sua volta responde àquilo que você diz e acredita. É isso que a gente aprende no Testament. O mundo responde em todas as nossas atividades. Quer dizer, qualquer ação que a gente tome no dia a dia, né, vai haver uma reação do universo. Se essa ação for positiva, o universo vai responder positivamente. Se for negativa, o universo vai responder negativamente, né? Negativamente. Então, é, continuando aqui. Teremos boa sorte se usarmos boas palavras. Através da palavra, Deus cria constantemente, no fio invisível da imagem verdadeira, imagens perfeitas, já existentes. Tudo que existe no mundo das formas é manifestado dessa criação. As partes boas são manifestações das dádivas de Deus. E as partes más são apenas manchas resultantes do aquele líquido revelador de má qualidade, né? Ou seja, das nossas más palavras, né? Então, sempre vamos pensar assim: líquido revelador de má qualidade são más palavras, né? Se passarmos a ter bons pensamentos e a usar boas palavras, desaparecerão as manchas dessa fotografia revelada e se manifestará a imagem perfeita exatamente como Deus a criou. Então, boas palavras atraem boa sorte. Então, as palavras que usamos têm um papel importante na forma como a nossa vida se desenrola, né? A gente fala uma vez, duas, 5.000, 30.000 vezes, né? Que as palavras e pensamentos é que conduzem a nossa vida, né? Conduzem a nossa vida. Para lá do esquerdo ruim, esquerdo direito bom, enfim, ela vai conduzindo a nossa vida. A gente não pode reclamar, ai meu Deus, a minha vida, assim, mas quem que é o culpado? Aí a gente aprende que a gente é o único culpado, não é o prefeito, não é o governador, não é o pai, a mãe, a esposa, o marido, não é ninguém. Nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, essas palavras, elas não só influenciam nossas experiências, né? Mas também ajudam a manifestar a perfeição que Deus já criou. Deus, em sua sabedoria, ele criou, né, um mundo invisível chamado imagem verdadeira, onde tudo já é perfeito. Então, através de nossas palavras, essa perfeição pode se manifestar no mundo invisível. Problema ou desafio? Então, muitos vão ver como problema e os espertos, inteligentes, vão ver como desafio, tá certo? Muito bem. Por exemplo, se você está constantemente
fica reclamando ou criticando, né? Então, isso é como usar o líquido revelador de má qualidade, né? Porque você está só reclamando. Muita gente só fica reclamando do que não tem e esquece de agradecer o que tem, né? Isso pode acabar trazendo mais problemas e dificuldades para sua vida. Aliás, se as pessoas soubessem disso, né? Se elas soubessem que elas falassem palavras positivas, não reclamassem, não xingassem ninguém, né? Aliás, quando você está no trânsito, o cara te corta, você xinga ele, assiste nem ensina, olha, você tem uns minutinhos aí para pedir perdão pro cara. Pede perdão já. Aí você, desculpa, desculpa, cara, foi sem querer, eu não queria te xingar. Então, se você já pede desculpa, você já está livre desse problema. Você vai ficar num karma aí, né? Então, por outro lado, se você pensa e fala coisas boas, né? Como minha vida é cheia de bênçãos. Olha só, olha essa frase. Minha vida é cheia de bênçãos e tudo sempre dá certo para mim. Nossa Senhora. Quer dizer, olha, essa frase, falar todo dia de manhã umas 20 vezes, minha vida é cheia de bênçãos e tudo sempre dá certo para mim, né? Então, isso ajuda a revelar a imagem perfeita que Deus já criou para você, né? Então, agora cria o desafio que a Drica falou, né? Vamos pensar em outro exemplo. Uma pessoa que enfrenta desafios, mas escolhe dizer: tudo isso é uma oportunidade para crescer e alcançar algo melhor, né? Provavelmente verá dificuldades se transformarem em sucesso, né? As dificuldades viram sucesso. Por isso, se essa pessoa disser: nada dá certo para mim, né? Essa é a prova de que minha vida está sempre ruim. Então as coisas tenderão a piorar, refletindo suas próprias palavras. Então, quando você fala, por exemplo, até você fala assim: mas eu sou bobo, meu, eu sou um panaca. Não, se você falar isso no espelho, é pior ainda, né? Porque você afirma, né? No espelho é pior ainda, né? Aí você tem que reverter isso, porque o subconsciente já gravou e ele vai lembrar de você depois que você falou que era panaca, que não tinha capacidade de resolver as coisas. Ele vai te lembrar depois na hora que você precisar, né? Então a mensagem aqui é simples, né? A mensagem aqui é simples. Se quisermos boa sorte e um mundo melhor, precisamos cuidar de nossos pensamentos e palavras. Boas palavras agem como um líquido revelador de alta qualidade, né? Trazendo à tona a perfeição que Deus criou, não? E aí tira essas manchas, né? As manchas desaparecem, né? Então vamos escolher palavras que tragam luz, esperança e gratidão, e você verá o mundo se transformar de acordo com essa energia, certo? Vamos seguir agora aqui. Esse tema aqui é interessantíssimo. No mundo não existe verdadeiro fracasso. Então não devemos lamentar a ocorrência de algum mau acontecimento. Aquilo que a gente estava falando, né? Ele já aconteceu. Isso é tão inútil quanto lamentar uma fotografia mal revelada. Se fracassarmos na revelação de um filme, devemos passar a utilizar líquido revelador de boa qualidade. Se utilizarmos líquido revelador contendo sujeira, ou seja, pensamento de lamentação, as pessoas que ficam se lamentando, minha vida é um problema, fracassaremos novamente na revelação do filme. Qualquer que seja o ocorrido, qualquer que seja o ocorrido, o passado já se foi. Não devemos nos afligir com algo que passou, né? Se é, é aquilo que a gente falou, se passou alguma coisa ruim, né, vamos agradecer. Agradecer. Já passou. Agradece, espera o futuro melhor. Quanto mais nos afligirmos, mais turvo ficará o líquido revelador que fixará a imagem do mundo futuro.
Então, não devemos falar com os outros lamentando os nossos fracassos. É o tal negócio, né? A pessoa bate carro, aí ele conta para toda a vizinhança, toda a família. Então, quer dizer, ele já teve aquela energia negativa que passou ali. Se ele calar a boquinha, ficar quieto, não falar para ninguém, resolver o problema, só vai, então aquela energia já vai embora rápido. Agora, se ele espalhar, você não sabe o que me aconteceu, bati o carro, isso, e dá detalhes, 1.000 detalhes para uma, 10, 20, 50 pessoas. Então, toda aquela energia vai estar voltando todo o tempo para ele, né? Então, a gente não deve falar dos fracassos, né? Se não devemos falar com os nossos, lamentando os nossos fracassos, nem devemos resmungar para nós mesmos, né? Esse também é outra falha que a gente comete, às vezes, reclamando para a gente mesmo. Se falarmos do fracasso, considerando-o como tal, ele se tornará realmente fracasso. Mas se utilizando o poder da palavra, falarmos dele como se ele não fosse um fracasso, ele deixará de se manifestar como tal. Né? Aí ele conta a história do Edison, né, o inventor da lâmpada, que fracassou centenas de vezes, experiências que realizou até conseguir acender uma lâmpada elétrica. E quando alguém perguntou, olha, até você realizar esse evento, deve ter acumulado muitos fracassos. Ele falou, não fracassei uma vez só. Enquanto as demais pessoas consideravam minha experiência um fracasso, eu descobria centenas de procedimentos que não faziam a lâmpada elétrica acender. Então, é outra forma de ver a coisa, né? Quer dizer, ele não via aquilo fracasso. Quer dizer, está cheio dos químicos e físicos que vêm fazendo testes. Quer dizer, se eles pensassem que cada coisa era um fracasso, eles não saíam da profissão, né? Eles saíram da profissão. Mas como eles sabem que isso é normal, vamos tocando a vida aqui para ver até a hora de acertar, né? Enquanto as demais pessoas consideraram fracasso, o experimento, Edson sempre assimilava em sua alma algo bom. E aproveitando isso, realizou numerosas invenções, né? É exatamente isso, né? Quando a gente acredita, a gente às vezes tem uma empresa que ela começa indo bem, não vai bem as coisas, mas você vai tentando, você acreditando que é filho de Deus, que você é perfeito e que você tem capacidade infinita, mas a gente tem que acreditar realmente. Não da boca para fora, a gente tem que acreditar realmente isso, né? Eu não tenho dúvida, por exemplo, né, que eu sou filho de Deus, que eu tenho Deus aqui dentro de mim, né? É assim que todos têm que ser, acreditar realmente, não ter dúvida, porque no momento que a gente tem uma pequena dúvida, ela quebra todos aqueles pensamentos anteriores positivos. Então, a gente deve, quando faz uma oração também, acreditar que ela vai ser atendida. Ah, não foi atendida. Bom, mas é no tempo de Deus. Não é que não foi atendida porque você orou errado ou porque não vai ser atendida. É pelo tempo de Deus. É a mesma coisa quando se faz oração, né? Oração, elas são atendidas no momento que Deus achou que tem que ser atendidas. Então temos que ter paciência, temos que acreditar, temos que e realmente pensar positivo. Isso que a gente basicamente o dia de hoje a gente falou em pensar positivos, palavras positivas e não negativas, e acreditar na nossa capacidade infinita. Acreditar que Deus está conosco aqui, né? Em posição de oração, então, oração pela paz mundial, nova versão pelo professor Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus.
E como sempre termino, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não deixeis de cair em tentação, vai livrar-nos do mal. Amém. Deus, muito obrigado, muito obrigado.